Autoridades, sejam bem-vindos a mais um programa I Am CFO, um podcast voltado a empreendedorismo, finanças e desenvolvimento pessoal. Eu fundamentalmente acredito que esses são 3 tópicos que todo mundo deve entender, desde o CEO da empresa, passando pelo CFO até o chefe de operações, porque sem ter uma visão holística do negócio, entender todas as pontas que influenciam nas decisões, é muito difícil a gente conseguir desenvolver uma carreira ou um negócio de longo prazo. Hoje a gente vai falar sobre 2 temas que são muito importantes para serem combinados, que é educação financeira e empreendedorismo. E para nos acompanhar, o convidado de hoje, antes de qualquer coisa, a gente é amigo aí de muito tempo, nós estudamos na mesma faculdade, nós demos aula na mesma faculdade, mas a gente veio se encontrar só depois de formado, quando a gente trabalhou na Soma Investimentos, uma empresa, uma gestora de recursos em Florianópolis. Álvaro, se apresenta aí para quem está ouvindo e muito obrigado por participar conosco. Bom, Daniel, boa tarde, né? Independente do horário aí que as pessoas vão assistir, boa tarde. Agradecer o convite, tá? Meu nome é Álvaro da Luz, eu sou economista como o Daniel. Fiz economia na UFSC, fiz mestrado também na Universidade Federal de Santa Catarina. E como disse o Daniel, a gente já se conhece há bastante tempo aí, mais ou menos, vou falar um pouquinho depois, né? Repetindo trajetórias do mercado financeiro e acadêmico em Florianópolis, depois a gente acabou trabalhando junto, né? Isso aí. Então, obrigado pelo convite, e a ideia é falar um pouco sobre educação financeira, empreendedorismo, tentar conectar isso com um conjunto de experiências aí que eu tive ao longo da minha carreira, e depois a gente bater um papo aí, tentar esclarecer algumas dúvidas aí que possam aparecer. Legal. Álvaro, educação financeira é um negócio que tem... o tema finanças em geral, né, é algo que tem aparecido bastante, assim. Eu não sei se é porque a gente foi ficando mais velho e começou a dar mais atenção para isso, mas me parece que é um assunto que de 2003 para cá começou a ter uma atenção maior das pessoas de uma forma geral, as pessoas buscando investimentos, as pessoas buscando outras formas de ganhar dinheiro, enfim. Mas apesar disso, ainda eu acredito que, de uma forma em geral, no Brasil, onde a gente não tem o tema educação financeira na escola, só vai estudar realmente quem está numa área como a nossa, quem foi estudar economia, quem foi estudar administração. Na tua opinião, tu que lida direto com as pessoas, é professor, dá cursos, leciona, numa escala de 0 a 10, como é que a educação financeira está de fato inserida na vida das pessoas hoje? Tá. Assim, 0 a 10, eu diria que 3, no máximo 4, tá? E sendo um tanto otimista, né? Por que esse assunto está aparecendo bastante na mídia hoje em dia? De 2003 para cá, a gente tem talvez a segunda pernada da reestruturação da economia brasileira, né? A primeira foi o Plano Real, anos 90, onde se conseguiu controlar uma inflação, enfim, que é fora de qualquer padrão racional, né? E quando você tem muita inflação, as pessoas não conseguem fazer poupança, não tem jeito disso. Sim. E em 2003 para frente... Oi? Alô? Oi, tô te ouvindo, pode seguir. Tá, isso. E 2003 para frente, a gente tem a segunda pernada, que é quando você começa a ter as, digamos, reformas microeconômicas. Quando você tem essas duas reformas mais ou menos completas, né, você tem menos inflação, melhora do mercado de trabalho e mercado de crédito, as pessoas conseguem fazer poupança. Se elas conseguem fazer poupança, aparece o tema educação financeira. Uhum. E aí eu estou falando do extrato de renda do meio para baixo mesmo. Aqueles, digamos, pegando o exemplo do Brasil, 50% dos brasileiros lá que tem, em média, ganham R$2.000 por mês. Claro. Você consegue pensar em poupança. Você consegue ter acesso a crédito,
você consegue se atrapalhar com crédito, né? Você nem tinha crédito, então não tinha nem como se atrapalhar. E à medida que se atrapalha, começa a aparecer o tema da educação financeira, né? A razão principal, de 2003 para cá, é esse conjunto de reformas, né? Então isso acabou vindo para a mesa, quer dizer, as pessoas estão dando muito mais importância para isso. Essa atrapalhada aí no crédito, normalmente, ela acontece no primeiro cartão de crédito que o cara pega, né? Porque o cartão de crédito no primeiro mês é excelente, porque tu tem toda a tua renda mais o crédito do cartão. Então tu acha que a tua renda dobrou, né? Aí chega no segundo mês que tu tem que pagar a fatura, tu paga a fatura do cartão e acabou a tua renda, né? Daí aí começa a bagunça. Isso. E especialmente porque tem um efeito, a gente pode falar mais para frente, que é um efeito facilidade, né? Ao invés de eu pegar o dinheiro da minha carteira, eu contar, eu entregar para alguém, que isso tem um efeito psicológico, eu passo uma tarja magnética e digito alguns números. Sim. O acesso fica muito mais fácil. E aí, mentalmente, né, psicologicamente, em termos de tomada de decisão, é muito mais fácil você fazer isso. Então, o cartão de crédito é exatamente isso. Você fica 2 vezes mais rico de largada, depois quando você paga, o seu dinheiro, que acabava em 30 dias, acaba nos primeiros 10 dias do mês. E aqui nos Estados Unidos isso é pior ainda, cara, porque quando tu vai pagar a fatura do cartão, tu pode pagar em cheque, que aqui se manda cheque pelo correio, tu pode pagar com um cartão de débito no site, ou tu pode pagar com outro cartão de crédito. Meu Deus. Então no primeiro mês tu gasta a tua renda mais o cartão e no segundo tu começa a jogar pro cartão da frente, entendeu? Então vira uma pirâmide financeira de cartão de crédito. Quanto mais tu tem, mais tu joga. Dá para pedalar bastante tempo. Dá, meu Deus. As vantagens do juro baixo, né? As vantagens do juro baixo. E assim, aproveitando esse tema, né, Álvaro, que tu trouxe aí, até que as pessoas começam a poder pensar em educação financeira a partir de uma faixa de renda, porque daí eles podem começar a pensar em poupança, mas na minha opinião, a poupança ou como poupar é um lado da educação financeira, né? Porque quando tu estuda educação financeira, vamos transformar a pessoa numa empresa, ela tem receitas e despesas. E o que eu vejo nas muitas palestras que eu fui de educação financeira ao longo da faculdade e depois para ver como é que as pessoas trabalhavam esse tema, é que se divulga que a educação financeira é só gastar menos, mas na minha opinião, a primeira linha que existe é o ganhar mais. E é aí que eu acho que as pessoas estão pecando, porque elas não estão pensando em como ganhar mais dinheiro antes de pensar em poupar. Eu concordo 100% contigo, porque eu acho que tem um grande equívoco com esse conjunto de palestras de educação financeira, sobretudo o que se fazia muito até uns 3 anos, 4 anos atrás. Depois eu explico o que mudou. Então você juntava um monte de gente endividada e dizia para eles: olha, vocês têm que gastar menos que vocês ganham, quem poupa tem, porque se poupar 8% do seu salário, eu não sei nem como é que os caras chegam nesses percentuais. Para mim é um mistério, essas regrinhas, como é que eles chegam. Mas enfim, os especialistas tinham 10, a regra 80-20, não sei o quê. Acho que alguém leu Pareto e trouxe esse negócio para a educação financeira, né, do 80-20. Mas nunca vi nenhuma relação científica com isso. Isso tudo nunca funcionou. Porque se isso funcionasse, a gente não tinha o brasileiro no nível de endividamento que a gente tem. Acho que a melhor prova de que uma teoria não está funcionando é você ir lá olhar para os dados e dizer: parabéns, as palestras são muito legais, os modelos são bonitos, mas o efeito é zero disso. Então nada disso está funcionando. E aí, 3 anos para cá, isso chegou no Brasil, 5 anos, 10 anos, muito aí nos Estados Unidos, um pouco na Europa, sobretudo Reino Unido e países nórdicos, influência dos psicólogos que passaram a estudar comportamento, tomada de decisão da economia. Daniel Kahneman, o Thaler, o Ariely. O Kahneman foi prêmio Nobel em 2002, o Thaler foi prêmio Nobel no ano passado.
eles diziam o seguinte: você só vai ser bem sucedido nesse tipo de ideia, de trocar esse tipo de ideia, ou de influenciar as pessoas, se você levar em consideração como elas funcionam. E aí, linkando com o ponto que você colocou, como as pessoas funcionam é muito simples. A gente gosta mais de ganhar dinheiro do que de poupar dinheiro. Então, se eu ficar dizendo para você que você tem que gastar menos, abrir mão do seu consumo presente, postergar muito a sua satisfação do presente para o futuro, poupar é sempre uma troca, né, entre presente e futuro, você vai dizer, ok, beleza, mas até que ponto eu aguento fazer isso? Eu não aguento fazer isso muito, não tem jeito. Você não está o tempo inteiro tocando o futuro pelo presente, até porque você não sabe nem se o futuro vai chegar, tem algum componente de incerteza. Como a gente gosta mais de ganhar, as pessoas precisam levar também em consideração essa questão que você colocou de, ok, e como eu aumento as minhas fontes de renda? Como é que eu diversifico minhas fontes de ganho? Como é que eu vou numa fonte de renda adicional? Esse é um pedaço da contribuição. Quem faz isso muito bem é o Dan Ariely, nos livros, nos trabalhos que ele faz. Ele é um professor que vem na linha do Tao e do Kahneman dizendo o seguinte: não é só gastar menos, também tem que pensar como gastar mais. E o exemplo ótimo que ele dá é você aumentar o seu estoque de... traduzido no Brasil como estoque de educação, mas na verdade no texto original seria alguma coisa como as suas skills, as suas habilidades. Sim. Você que é bem diferente de educação, né? Isso, que é bem diferente de educação, exatamente. Então aqui os textos foram traduzidos assim, então fica um pouco fora de sentido. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: beleza, eu vou fazer uma poupança, eu vou gastar um pouquinho menos hoje. Mas por que eu vou gastar um pouco menos hoje? Porque eu vou, de repente, investir no curso de inglês, eu vou investir no curso de Excel, de planilhas eletrônicas, ou eu vou melhorar o meu português, ou eu vou melhorar algum tipo de habilidade, de skills. Falando daquelas que você consegue desenvolver com treinamento. E aí essas habilidades podem me proporcionar uma melhora, por exemplo, uma promoção no trabalho, um emprego novo, um emprego fora do horário de trabalho, e aí eu aumento a minha renda. O que o Ariely defende de forma muito bacana é, se você conseguir demonstrar para as pessoas que o quanto elas abrem no presente vai gerar sim benefício no futuro, e esse é um dos benefícios, aumentar a renda, é fácil de fazê-las poupar. Caso contrário, se eu só disser para guardar, isso aí é mais ou menos como fazer dieta. Exato. Eu até quero fazer uma mudança, uma sugestão disso que tu falou, que tu disse, as pessoas gostam mais de ganhar dinheiro do que poupar. Eu quero mudar essa frase. As pessoas gostam mais de gastar dinheiro do que de poupar ou ganhar dinheiro. Perfeito. Deixa eu falar. Cara, porque eu trabalhei, eu tive uma brevíssima carreira em bancos, e essa brevíssima carreira foi o suficiente para eu entender que eu não queria trabalhar em banco. Então, quando eu trabalhei no banco, foi na época no Banco Real, que foi comprado pelo Santander logo em seguida. Quando a gente tinha meta de produtos de investimento, era muito difícil bater. Ligava para o cliente, tem essa aplicação, tem isso, tem aquilo, blá, 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 e era muito difícil fazer os caras investirem, mesmo que os caras tivessem dinheiro na conta, tá? Agora, quando a meta era oferecimento de crédito, era muito fácil bater. Porque basicamente era ligar pro cara e falar: amigo, tem R$1.000 aqui que tu pode gastar. Como é que eu vou pagar isso? Em 36 vezes? Me manda. E o cara pegava. Então, voltando a esse tema, as pessoas gostam muito mais de gastar dinheiro do que de poupar ou de ganhar. Então, quando tu fala que elas gostam de gastar, é o que tu disse. É tipo dieta de quem não quer fazer dieta. A pessoa gosta de comer e tu diz pra ela que ela não pode comer ou tem que comer algo diferente. É a mesma coisa seguinte, cara, tu gosta de gastar dinheiro porque tu gosta de ir no cinema, gosta de ir no show, gosta de ir nisso, aquilo. Tu tem que parar de fazer isso, continuar trabalhando no trabalho que tu não gosta, pra daqui a 30 anos tu poder viver a vida que tu quer viver hoje. Então, quando tu tiver 50 anos, aí tu volta no tempo, se imagina com 20 pra fazer tudo aquilo. Então, isso que eu falei da educação financeira tá focada no gastar menos e não ganhar mais, eu acho que dificulta esse aprendizado da educação financeira das pessoas, porque a gente continua dizendo para elas
que elas têm que se dedicar a alguma coisa que elas são ruins ou que elas não gostam de fazer, que é poupar dinheiro e trabalhar em algo que elas não gostam. E eu acho que, eu não sou psicólogo, e eu acho que entender como as pessoas pensam é importante dentro da economia, mas me parece muito simples de entender de que se você falar para as pessoas que elas podem fazer algo para ganhar dinheiro além das 8 horas que elas trabalham, muitas vezes em coisas que elas podem até eventualmente gostar, elas vão aumentar com prazer essa sua receita, em determinada proporção com prazer essa sua receita, que vai lhes permitir, além de gastar naquilo que elas gostam, poupar por um futuro incerto, que daí elas vão poder fazer o que elas querem. Então, eu tenho advogado nesse sentido há algum tempo, que, cara, mesmo a gente trabalha 8 horas por dia num dia de 24 horas. Então tem 24 menos 8, sobram 16 horas. Dessas 16 horas que você tem livre, metade delas você trabalha e você tem mais 8 horas para continuar sendo produtivo e ganhar dinheiro. Tu não precisa passar as 8 horas pensando em gastar dinheiro ou se privando das coisas, né? Mas, cara, tu pode usar essas mesmas 8 horas que tu tem, ou menos, ou 4, para fazer qualquer outra coisa. E hoje com a celular, internet e empreendimentos digitais, isso se torna cada vez mais possível. E, na minha opinião, educação financeira, de uma forma em geral, as pessoas deveriam buscar muito mais autores que incentivem elas a ganhar mais do que autores que simplesmente falam que eles têm que poupar 5, 10, 15, 20, um número que eles chutaram não sei da onde, como tu falou, para no futuro, se eles estiverem vivos, sobrar dinheiro para alguma coisa. O raciocínio tá certo, é isso aí. Só tem um porém, tá? É importante para as pessoas, e aí a importância da psicologia nesse negócio, se descobrir aquilo que de fato te dá satisfação. Aí vai te motivar a trabalhar talvez nas 8 horas a mais que você tenha, 2, 3, ou adquirir novas habilidades, para você poder gastar esse dinheiro com o que você gosta, dar satisfação e fazer poupança. Porque um dos principais resultados da psicologia econômica, essa eu acho a parte fantástica, o pessoal da teoria quantitativa da moeda lá no início já sabia. O dinheiro pelo dinheiro ele não tem valor nenhum. O valor dele está na capacidade dele de se transformar em bens e serviços que você gosta. Exato. Isso. Esse é o grande valor do dinheiro. Então, se eu gosto mais do presente, estou pouco preocupado com o futuro, talvez se eu tiver um bom plano de saúde e para evitar algum grande acidente, minha vida seja boa. Não por acaso a gente teve uma baixa adesão a planos de previdência complementar no Brasil. Agora, se as pessoas começam a entender, trazendo para o caso brasileiro, o Estado não vai mais cuidar de mim, eu não vou mais ter aquele sistema de proteção geral, então talvez eu tenha que começar a me preocupar um pouco com o meu futuro, porém, sem abrir mão das coisas que eu gosto do presente. Você quer trilhar o caminho de dar errado, é você colocar as pessoas contra a natureza delas. Sim. Você coloca alguém que detesta a gente e ama planilha para tocar um departamento de gestão de pessoas. Estou exagerando na caricatura, mas é isso aí. É a anatomia do desastre. Vai dar desastre. Isso aí. E funciona igual. Você dizer, você tem que abrir mão do seu presente, você não pode gastar tudo. É que existe uma linha. Se eu puder pensar numa espécie de uma reta, 2 pontos extremos. De um lado você tem aquelas pessoas que vivem hoje como se o mundo fosse acabar amanhã, e de outro lado você tem aquelas pessoas que não vivem hoje achando que vão viver 100 anos, e por isso tem que guardar tudo que ganha, tudo que ganha, tudo que ganha. O meio do caminho, mas descobrindo o que é importante para você, é aquilo que de fato funciona em educação financeira. Deixa eu dar alguns exemplos do mundo real. A gente desenvolve na escola programas para empresas, né? Nós trabalhamos majoritariamente para empresas, a gente escolheu um modelo B2B e a gente está bastante feliz com isso. Diferentes tipos de empresas, então a gente faz alguns testes, teste AB, um teste de perfil psicológico com os funcionários, a gente recolhe isso, você tem um padrão de comportamento, casa com o padrão de endividamento que a empresa nos fornece, normalmente em consignado, em folha, e aí vamos tentar entender para desenvolver alguns tipos de programa de educação financeira.
E eu vou dar um exemplo bem simples. Quando a média de idade é acima de 35 anos e majoritariamente as pessoas já formaram família, mensagem do tipo: se você poupar um pouco, você vai poder proporcionar educação para os seus filhos, você vai poder proporcionar talvez uma vida um pouco melhor para eles, dando mais educação, tem muito mais efeito do que eu simplesmente dizer para o cara que ele não pode fazer churrasco todos os finais de semana. Entendeu? Ele não ganha para isso. Sim, entendeu? Sim. Então a assertividade está no meio do caminho desses extremos. Onde que eu acho que os programas de educação financeira erram muito? Aquilo que a gente falou no início, não pode gastar mais do que ganha. Tá, isso a gente já sabe. A gente também não pode comer mais calorias do que a gente queima, né? A gente também não pode fazer um monte de coisas que a gente faz nisso. Você é triatleta, você fica 2 semanas sem treinar, eu imagino que o teu peso varie muito, porque o teu corpo está preparado para aquela queima intensa. Aí você sabe que vai ficar 3 semanas sem treinar, você liga um botãozinho e diz: bom, agora eu vou cortar meu consumo de caloria pela metade. Ninguém faz isso. Não tem como fazer isso, você está indo contra a sua natureza. Então, a grande falha dos programas de educação financeira é ignorar a natureza e tentar imaginar uma mensagem global. Não funciona, não funciona. Eu tenho um grande amigo que tem um Monza 94. Eu gosto de dar esse exemplo nas palestras porque eu nem sabia que Monza 94 ainda andava, e anda o carro dele. Mas ele conhece 194 países. Eu não sabia que tinha tanto país no globo. E você senta com ele, ele mostra todos os carimbos de todos os passaportes dele, já está no 7º, 8º passaporte, e cada um deles ele tem uma história fascinante para contar. Ele achou a alegria dele nesse ponto. Então, qual é a ambição que ele tem? Trabalha o ano inteiro, ele é servidor público federal, mas de nível médio, então ele não ganha mal, mas também está longe de estar no topo da pirâmide de renda aí do pessoal. Trabalha o ano inteiro para poder viajar meio do ano e final do ano para um lugar exótico, e a alegria dele é essa. Se eu disser para esse cara: não, você tem que poupar, você tem que fazer previdência, você tem que pensar nisso, pensar naquilo, ele vai olhar para mim: ok, beleza, amanhã ele nem lembra mais da mensagem. Exato. Mas eu tenho certeza absoluta que quando ele tiver família, a mensagem de que ele pode talvez proporcionar isso aí para os filhos, educação melhor, melhorar as chances deles saírem melhor para frente, vai ter mais efeito. Então, por que eu estou falando tudo isso? A mensagem da educação financeira ela estava fundamentalmente errada no Brasil até uns 3, 4 anos atrás. Depois que se incorporou a psicologia econômica, mesmo os órgãos reguladores, CVM, Banco Central, eles estão levando isso nesse formato. E que eu tendo a imaginar que isso vai ser muito bem sucedido daqui para frente. O Banco Central, inclusive, semana retrasada, se não há 3 a 4 semanas atrás, ele divulgou, o plano dele de inserir educação financeira nas diretrizes básicas de educação do país. Tem um manual enorme de 300 páginas, o que ele entende para a educação financeira e como é que eu vou colocar isso dentro da educação básica nas escolas, sempre levando em consideração os diferentes objetivos e como que as pessoas funcionam. Senão não dá certo. Sim. Não adianta que não vai dar certo. Isso aí. Que aqui nos Estados Unidos eles têm, eu não sei te dizer em qual nível da escola, mas eu acho que são nos últimos anos do high school, eles têm a economia doméstica, que eles começam a ter esse entendimento, né? Que é basicamente isso. É ensinado para eles, e é aquilo que tu falou ainda há pouco. No Brasil, como tem o SUS, mesmo que inconscientemente as pessoas sabem que no pior cenário possível, se acontecer qualquer coisa, eles têm o SUS para salvar eles do ponto de vista de saúde. Aqui não tem essa cobertura toda. Então se pensa nesse lado empreendedor, porque o Estado aqui ele dá muito menos garantias do que países como o Brasil e Europa, né? O modelo do Brasil está muito mais ligado à Europa do que aos Estados Unidos, né? Tá cada um numa ponta. Então, a partir do momento que tu não tem essa rede de segurança proporcionada por alguém, tu vai atrás de outro resultado, né? É lógico que
Estados Unidos tem pessoas endividadas muito, tem pessoas aqui que não tem nenhuma poupança, que estão totalmente quebrados, que não têm educação financeira, ou enfim, que não seguem esse aspecto. Mas nesses últimos 3 anos que a gente está aqui, aquilo que a gente via de fora se percebe muito mais estando aqui dentro. Esse aspecto de pensar principalmente em como ganhar mais em detrimento de como gastar menos é muito mais difundido aqui. Talvez porque as pessoas venham desde pequenas entendendo que, uma vez que elas não têm segurança, elas precisam ganhar mais para poder fazer o que elas querem e, inclusive, poupar. Então, é um ambiente econômico, é um ambiente completamente diferente do que a gente tem aí. A atmosfera econômica aqui é muito diferente. Então, o ecossistema, aonde eles estão inseridos é diferente, a motivação é diferente. Né? Isso que você falou tem muito efeito, porque no final das contas é a tal da cultura, né? Cultura, se tiver depois sociólogo, algum artista, alguma coisa assistindo, vai brigar comigo, mas eu acho que se usa muito errado a palavra cultura aqui no Brasil. A gente acha que cultura é arte, é ir em museu, é cinema, é música. E na verdade, cultura é um conjunto de hábitos e padrões que nascem numa sociedade de acordo com o ambiente onde ela está. Cultura é isso. Então, qual é a cultura daquela empresa, qual a cultura daquela família, qual a cultura daquela sociedade, é o que nasce da interação entre eles e do ambiente onde eles estão. Então, se você tem um Estado, como é o nosso caso, que ele é uma derivada do Estado do bem-estar social europeu, lá, do pós-guerra, em que o Estado supostamente diz, não, eu cuido de você, fique tranquilo, que eu tributo você muito, mas as pessoas, de fato, vão se preocupar menos em cuidar de si, da sua vida, do seu nariz, porque basicamente ver aquela história do sonho de boa parte dos jovens do Brasil, que é passar num bom concurso público e estar com a vida segura para o resto da vida, né? Talvez isso tenha sido verdade para a minha geração, para as próximas eu sugeriria olhar isso com muita atenção, assim. Sim. Até porque isso não cabe mais no Estado, tem jeito, tem como fugir disso. E aí, se você tem um ambiente empreendedor, aí, onde, digamos, se você tem um ambiente onde o Estado cuida menos de você, mas te incentiva mais a cuidar de si, né, exagerando um pouquinho, né, acima de tudo, com respeito às suas decisões individuais, o que você vai fazer, pensar com essa cabeça. Então, são culturas totalmente diferentes. A do Brasil, de fato, ela não ajuda a educação financeira, ela também não ajuda o empreendedorismo, tá? Um pouco de empreendedorismo. De fato, você tem um ambiente bastante hostil dentro do Brasil para empreender, mas, enfim, não tem outra alternativa, tem que ir para frente e seguir em frente. Eu nunca empreendi nos Estados Unidos, mas eu tenho acompanhado regularmente o teu vlog, e eu imagino que empreender nos Estados Unidos é longe de ser fácil, mas é um ambiente muito difícil. Que você tem em países, por exemplo, no Brasil, que ele precisa tributar muito para cuidar de você. Sim. Ele vai tributar muito, mas não vai cuidar de você. Mas aí, nos Estados Unidos, acho que foi feita a escolha, não vou tributar muito, mas você cuida de você. Se a gente for fazer esse paralelo de culturas, como tu falou, né, da onde as pessoas estão inseridas, a gente vai ter um cenário no Brasil onde a lei protege demais o indivíduo, né? Então, se tu tens um imóvel, nenhum credor pode tomar esse imóvel de ti se for o teu único bem, né? Se for aonde tu mora. Então aí tu já diminui. Já mudou. Mas assim, mudou em 2005, né? O que é um negócio que quando você explica para alguém de fora, tá, mas como é que era antes, sabe? Não podia tomar. Então quem que emprestava para crédito imobiliário? Só a Caixa Econômica. Mas até hoje, ninguém era maluco. Até hoje, mesmo que isso aconteça, o processo jurídico, para quem tem conhecimento e para quem tem recursos, a pessoa pode empurrar por bastante tempo. Aqui no terceiro mês que tu não paga, via de regra, tu tá fora. E se tu não sai por bem,
3 policiais vêm, bate na tua porta, um fica na frente, 2 atrás e te convida para sair. Se tu não sair, tu sabe como é que eles se comportam. Então a gente já tem isso aí. Então aí tu fala, tá, beleza, se der tudo errado eu tenho onde morar. Ótimo. A lei do inquilinato também, ela já está mais flexível, mas ainda ela está longe de ser um risco para quem está dentro do imóvel e não paga o aluguel. Da mesma forma, o cara pode jogar para frente até que tu consiga fazer um processo para ser executado, para te ser expulso. Cara, tu conseguiu às vezes passar por um ciclo econômico de baixa, então tu tá bem, começa a pagar o cara de novo, volta. O lado da saúde que a gente falou do SUS, o lado do serviço público, que como tu falou, talvez mude para frente, mas ainda é visto por muita gente como um fator de segurança, onde eu vou pedir emprego apenas uma vez, mesmo que eu demore 5 anos para passar no concurso, é uma vez só que eu vou pedir, dali para frente é muito difícil eu ter que pedir outro. Então tudo isso são fatores que no subconsciente, acredito, das pessoas, coloca muito mais segurança que aqui não tem. Tu não tem funcionário público aqui, exceto Correio, e mesmo Correio e alguns órgãos do governo, mas mesmo assim é como se fosse CLT, fez cagada, tá fora. Tu tem muito menos garantias de quando tu vai ser demitido, que tu vai ter recursos financeiros, porque tu não tem 40% de férias, tu não tem 13º, tu não tem o INSS, o seguro-desemprego aqui é muito baixo, então toda essa carga tributária aqui no Brasil, que dobra o custo para a empresa, aqui é cerca de 30% só. Então tu tem muito menos proteção, ou seja, ou tu vai ou tu não, ou tu vai ser engolido, entendeu? Então, como tu falou, empreender nos Estados Unidos, e como a gente mostrou nas outras conversas com outras pessoas, não que seja fácil, empreender nunca é fácil, né? O ter o resultado positivo nunca é fácil. Mas o atrito estático aqui para te sair do zero é muito menor do que é no Brasil. E como tu falou, a tributação aqui até é alta. A diferença da tributação é que aqui vai acontecer só no resultado, né? No Brasil tu já larga perdendo. Tu já larga perdendo. Isso uma coisa que aconteceu bem positiva aqui na minha visão foi que eles fizeram uma mudança na legislação trabalhista. Está enfrentando aí todas as resistências normais, os caras estão acostumados com o passado, mas eles fizeram uma mudança, e o mais engraçado é o seguinte: metade da mudança foi para adaptar aquilo que já acontecia no mundo real. Sim. E a outra metade, sim, foi para reduzir a questão dos custos, nessa parte toda. Essa primeira metade, acho um negócio bem engraçado. Certa vez num seminário, aí em Minas Gerais, tá? Não vou entrar em muitos detalhes porque era fechado a empresa, uma advogada tributária do grupo comentou na palestra: olha, se você souber o quanto de empresas aqui dentro do grupo já são terceirizadas e quantos diretores, gerentes, supervisores já são PJ, vocês não estavam falando sobre esse negócio aí de precarização de trabalho? E era uma advogada tributária de um dos maiores grupos automobilísticos do Brasil. Sim. E ela ali, enfim, falou: olha, vocês não sabem o que vocês estão falando. Ela diz, diretor, gerente, todo mundo já é PJ, os prestadores de serviços dentro já são empresas dentro, não são mais funcionários dentro, porque simplesmente não é possível produzir desse jeito. Então fizeram essa mudança na legislação trabalhista para adaptar a realidade. Sim. Uma boa parte dela. Vamos ver aí os próximos passos. Mas de fato, tá, empreender no Brasil é uma coisa que o ambiente é hostil. Só que não adianta, tem que ir para frente, tem que ir. Eu acho que acho que foi tu que usou essa expressão no vlog, tá? Se eu tiver te quibando aqui, por favor, me corrija. Mas como eu sempre assisto, tem coisas que eu gosto, eu gravo e eu utilizo. Mas eu lembro de citar, que você tem o empreender, quer dizer, você andar num nível de risco acima do funcionário público, acima do funcionário privado. Você está num nível de risco mais alto. De fato, pular de paraquedas, arrumando paraquedas na queda. Uhum. Você até vem com um, mas ele está meio dobrado, então você tem que dar arrumada aqui, arrumada ali, porque você sempre começa com um plano inicial, vou fazer isso, e ao longo da execução esse plano vai mudando. Mas você vai descobrindo que o mercado tem uma demanda um pouco diferente, você precisa fazer um tipo de adaptação. É a história do MVP na prática. Isso. Eu fiz
logo que eu tomei a decisão de abrir a escola, quer dizer, eu tive a oportunidade de fazer 1 ano de Endeavor, 1 ano de Nova Capital, foram programas sensacionais, assim, que você começa com 600 planos de negócio, depois desce para 30, depois no final ficam só 5, a gente tem que se apresentar para uma banca grande, então você é obrigado a ir refinando o seu negócio, com testes do MVP, fazendo testes, volta, arrumando feedback, até que ele fique perto de alguma coisa mais realista. E mesmo esse projeto, quando você chega no mundo real, olha, é um pouco diferente, entendeu? Tem uma coisa para cá, tem uma coisa para lá. A gente queria na escola vender B2C, eu queria vender através do marketing online para pessoa física na internet. Sim. E aí eles sempre me perguntavam, eu lembro das palavras de um dos mentores da Endeavor, se eu ia montar um e-commerce. Eu disse não, quero fazer um B2C. Ele disse, então, eu só conheço 2 casos bem-sucedidos na história do Brasil, eu vou te apresentar a pessoa de um desses casos. Ele me apresentou uma ex-sócia lá do Hotel Urbano, que é um dos únicos casos de sucesso de marketing online que se tem de fato, em escala. E ele, enfim, trocou alguns e-mails, fazendo alguns reuniões por Skype, e aí na prática eu vi que era um negócio totalmente diferente do que eu imaginava. Uhum. E ele usou até uma expressão muito forte, né? Olha, o Brasil um dia vai ser um bom ambiente para marketing online. Ainda não é. Uhum. Isso vai mais uns 5 anos, talvez mais, para que ele seja. Então pensa, se você quiser nisso, fazer e-commerce. Por outro lado, tem o modelo B2B, que eu nem pensava na minha cabeça em vender para a empresa. Vender os programas de educação, os treinamentos para empresas oferecerem para os seus funcionários. Hoje, por que eu estou falando tudo isso? Mais ou menos 80% da receita é B2B. Sim, sim. Coisa que eu nem imaginava que seria quando eu montei a empresa lá em 2015, início de 2016. Então, empreender tem dessas coisas. E muda, tá? B2B é outra cabeça. Sim. É outro conjunto de pessoas, é outra forma de entrega. E o B2C cada vez deixando ele mais à parte, quem sabe no futuro, quem sabe mais para frente e tal, esse ponto. Então essa é a beleza, né, e a tragédia do empreendedorismo. Você sempre tem que estar disposto a aprender e ir para frente, aprender, sempre aprender mais. Né? Um cara que trabalhou com a gente, o Cavalheiro, ele contava uma história, não sei de quem, de um amigo dele que trabalhava numa empresa que fabricava eletrodomésticos, uma empresa grande da época que ele era da rede de supermercados lá. Esse amigo dele falava, Daniel, a gente pega um produto, vamos dar um exemplo, liquidificador, e faz todos os testes de segurança e de uso que tu imaginas pra gente estar pronto para botar no mercado. Quando a gente bota o diabo do produto no mercado, em 1 semana vai ligar alguém dizendo que está com algum problema porque utilizou o produto de alguma forma que a gente não pensou. Então, eu até estava conversando com um amigo meu outro dia, ele estava falando sobre pesquisa de mercado, fazer focus group, não sei o que. Eu falei assim, cara, eu particularmente não perderia tempo e dinheiro com isso. Tu imagina que o teu produto seja de uma forma, faz um MVP, um mínimo viável, coloca no mercado e vê o feedback, cara. Porque se tu fizer um focus group, cara, faz um focus group, eles vão te dizer como eles comprariam o teu produto, tá? No final do focus group, pergunta para cada um que tava lá se eles querem comprar o teu produto. Todos vão dizer não. Isso aí. Então, cara, não existe pesquisa de mercado melhor do que ir pro mercado dentro do empreendedorismo. Mas daí vai perder dinheiro, porque, cara, tempo é dinheiro. Se tu ficar 1 mês fazendo pesquisa de mercado para desenvolver um produto que quando tu for pro mercado tu vai ter que adaptar, faz e adapta, como tu falou, pula de paraquedas, arrumando ele, botando lá dentro, troca a roda do carro andando, que na minha opinião hoje o que a gente precisa dentro do empreendedorismo é muito mais velocidade e execução do que divagações sobre o que pode e o que não pode ser feito. Já que a gente já está nesse tema de empreendedorismo, Álvaro, como que a educação financeira
é importante dentro do empreendedorismo? Ela deve vir antes, durante, depois? Como é que tu faz essa ligação da educação financeira e do empreendedorismo? Porque eu posso dizer com bastante segurança que 99% das pessoas que empreendem não vêm da escola de negócios e economia, vêm de outros segmentos. Certo. Assim, hoje ainda estava vendo em algum lugar, acho que no LinkedIn, uma pesquisa acho que foi o Washington Post, que as startups quebram, e aí 85% se enquadra nesse grupo. O segundo é falta de dinheiro. O primeiro era a falta de demanda do mercado pela solução. Ou seja, ele ficou desenhando o melhor produto do mundo, não fez MVP, né? Quando ele botou, todo mundo achou bonito, mas ninguém comprou. Sim. Assim, aí eu gosto de ir para a prática para responder essa pergunta. O empreendedor, ele tem que ser alguém que acredita que as coisas vão dar certo, sempre vai para frente, sempre para frente, sempre para frente. Você vai ter um monte de dificuldades, cara. Na verdade, tudo na vida que você começa é difícil. Porque é um negócio novo. Se você começou e está muito fácil, alguma coisa você está fazendo errado nisso. É um negócio novo, você tem que aprender, você vai encontrar dificuldades. Vai ter um monte de vezes que você vai querer desistir disso, e é bem normal, tá? Então ele tem que ser alguém que, nas palavras uma das sócias lá do Gera Ventures, lá, aquele fundo que investe em educação, a gente tem conversado algumas coisas, ela diz, tem que ser yes person, né? Uma expressão de uma pessoa positiva. Vamos para frente, vai funcionar, e vamos indo. Claro que sempre modelando o risco, olhando para cá, olhando para lá. Esse tem que ser o empreendedor. Se o empreendedor tiver uma cabeça 100% de CFO, ele não vira empreendedor. Não vira. Não vira. Porque ele vai fazer um planejamento financeiro, ele vai olhar e dizer, olha, aqui vai faltar recurso. Vamos tomar em banco? Não, mas é caro no Brasil, a gente vai ficar com um problema. Então é melhor não fazer. E aí o empreendedor vem, como assim? Eu já quero esse negócio pronto para amanhã. Sim. Então você acaba entrando em algum tipo de conflito que é saudável e é necessário. Então, voltando no início, no tema principal desse teu podcast, aí o CFO ele tem que ter uma visão estratégica, né? Ele tem que olhar para o conjunto do negócio. É melhor a gente investir nisso aqui agora, porque mais na frente isso vai dar um retorno, a gente vai por aqui, tem fontes de capital ali, bom, então vamos fazer, porque o empreendedor ele sai fazendo. Sim. E depois ele vai ver a conta que ele deixou para trás. Então, se você consegue casar essa visão do CFO, gerente financeiro, ou sócio responsável por finanças, com a motivação do empreendedor, perfeito. Mas isso é difícil de fazer na prática. Porque é o cara que diz vamos, o outro diz espera um pouquinho, vamos, outro espera um pouquinho. Daqui a pouco tu tá falando vamos, não aguenta mais ouvir, espera um pouquinho. Sim. Entendeu? Então você tem que tentar casar essas duas visões da melhor forma possível. Só para a gente estar nesse tema, para trazer um exemplo de uma pessoa que tu vai conhecer, o nosso saudoso professor Meurer, lá da UFSC. O Meurer, isso. Ele me deu aula de economia monetária e numa aula ele falou o seguinte: na época que eu estava estudando, ali entre 2003 e 2008, a Rússia tinha colocado uma moratória sobre a carne vinda do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul. Alguma coisa assim. Aí um fazendeiro que tinha uma fazenda em São Paulo, o que fez? Pegou os boi dele que estavam no Mato Grosso do Sul, botou num caminhão e levou para lá. E começou a vender através de São Paulo. Daí ele falou assim, é porque esse cara nunca estudou, porque se ele fosse economista, ele estava até hoje fazendo conta, para ver se valia a pena. Ia fazer a conta de quanto ia custar o aluguel do caminhão, quanto que ia custar de pedágio, lá, e enquanto isso o cara tomou a decisão e toca-lhe o pau. Mas é exatamente isso, senhor. Precisa, se eu pudesse falar o seguinte, tem que ter 3 sócios, tem que ter 3 pessoas dentro de uma startup. Tem que ter um empreendedor que quer fazer, tem que ter o cara com a cabeça de CFO dizendo calma lá, vamos mais devagar, vamos por aqui, vamos por ali, e tem que ter o do meio do caminho para separar as brigas dos dois. Essas são as 3 pessoas principais para uma startup. Porque não tem jeito, tá? Se você não correr risco, você não vai para frente. Você é uma personalidade assim. Você fica à vontade no ambiente de risco e vai. Diz, a tua personalidade é assim. A gente conhece outras tantas pessoas que têm a mesma formação que a nossa que não correm de jeito nenhum. Sim. Entendeu? Isso, que não dorme.
se tiver com risco um pouquinho fora do que está acostumado. Então, você tem que ter, não tem jeito nisso. Só que dá para quebrar homericamente no meio do caminho. E aí eu diria que a razão pelo qual as empresas todas quebram, mas não é que startups muitas, não é porque a ideia do cara era ruim ou nada disso. É porque a velocidade com que ele foi, as coisas não se materializaram no tempo que a empresa conseguisse sobreviver. A gente tem N casos de negócios, de pessoas que abriram, fecharam, um terceiro veio, pegou as duas ideias, melhorou um pouquinho, conseguiu andar com uma certa velocidade e transformou num grande negócio do mundo. O Facebook, o que é isso? Sim. Tá, você tem pelo menos umas 2 redes sociais nascidas nos Estados Unidos com o mesmo objetivo, mais ou menos o mesmo objetivo, só não era dentro do dormitório de Harvard, que quebraram antes de tracionar. Então você precisa ter alguém ali dando uma segurada nesse processo. Essa, para mim, é a parte da educação financeira principal do empreendedorismo. Não vai que não vai dar, não vai que vai quebrar. Se você tiver essa cabeça, é melhor voltar a procurar um emprego, uma empresa mais estruturada, porque daí você vai ter um monte de gente dizendo, vai aí, não vai, volta, isso aqui a gente já testou, não funciona. Porque o empreender é construir coisas novas, é aprendizagem. Então precisa ter alguém com cabeça de financeiro, do planejamento financeiro, sempre. Eu gosto de dar um exemplo ótimo da Uva Educa. Eu fico num processo meio esquizofrênico. Um dia eu acordo economista e digo, eu estou indo longe demais. No outro dia eu acordo empreendedor e digo, vamos embora, não quero nem saber. Sim. Entendeu? Se eu estou indo longe demais ou não. Foi um processo meio esquizofrênico. Eu botei uma meta que 2018 disso, eu preciso trazer para dentro do negócio alguém com cabeça de CFO. Só que eu tenho que ouvir essa pessoa. Sim. E aí eu tenho que fazer a autocrítica do empreendedor. Não adianta eu contratar uma cabeça de CFO e 6 meses mandar embora. Sim. Porque eu não aguento mais não vir e dizer que não dá para ir. Sim. Então eu estou contando toda essa história porque eu acho que essa é a educação financeira do empreendedorismo. Tá? Não é pensar em poupança, pensar nisso, pensar naquilo. Alguém tem que botar a ideia, botar para correr o negócio. É um troço novo, requer aprendizagem, mas tem que ter alguém ali dentro pensando, olha, daqui a 7 meses acabam os recursos, então em 5 meses eu preciso viabilizar uma nova fonte de capital, por aqui, por ali, faz isso, faz aquilo. Eu não posso falar nomes das empresas, mas eu participo de algumas redes de empreendedores aqui em Florianópolis, e assim, as pessoas se surpreenderiam em saber que grandes empresas que todo mundo fala, às vezes no ano passado, ou no retrasado, o cara operava com 6 meses de caixa. No 7º mês ela não tinha mais dinheiro para pagar salário. E tá aí, bombando, internet, capta recursos, faz uma outra operação, entra mais um fundo. Se você tem a cabeça de empreendedor, você vive assim. Quem tem a cabeça só do CFO antigo, tá? Não falando do novo, sim, você tem muito mais uma visão estratégica, é um novo tipo de profissional. Mas se a gente tem aquela cabeça do antigo, do cara que o balancete tem que fechar, tal, tá equilibrar, vai dar problema no empreendedorismo. Porque não vai. A gente imaginar que as coisas vão correr tudo bem, que sempre vai dar tudo certo, longe disso. Assim. É a diferença entre o teimoso e o persistente, né? O persistente aprende com o que está dando errado e vai e se molda ao longo do caminho. O teimoso insiste naquilo que está errado. Essa empresa que tu deu exemplo aí, que depois de um tempão... essas empresas que tu deu o exemplo, que faz pesquisa de mercado, isso e aquilo, e acha, beleza, fizemos uma pesquisa de mercado, focus group, blá blá blá, então temos o produto ideal, bota no mercado e não dá certo. O persistente vai adaptar, o teimoso vai dizer, mas a gente fez a pesquisa, é isso. Cara, não é isso, porque quem disse ou se não é o mercado, não é o empreendedor. Tem um ponto ótimo que você falou, assim, e aí uma lição da Endeavor. O que é muito legal, acho que eu recomendaria todo mundo a fazer, tá? As pessoas têm uma visão um pouco limitada do que é a Endeavor, assiste aqueles vídeos de motivação, de história, mas se tiver a oportunidade de fazer um curso deles mesmo lá dentro, tem cursos online excelentes, é uma construção de conhecimento muito legal. E num deles tinha um módulo, uns caras que era da 21212, Marcelo Salles e Rafael Newton. Eles só são os fundadores da Móvel, que é dona do iFood, é dona do Play Kids. Play Kids é o aplicativo mais baixado
do mundo para criança, o iFood, enfim, todo mundo conhece no Brasil. Eles são donos da mão obra, né? Eles disseram o seguinte: se você não tiver aberto a feedback, sai do empreendedorismo, vai arrumar um emprego, vai fazer um concurso, vai fazer outra coisa. Se você só sobrevive com feedback. E é isso que você falou. Quem vai dizer se o teu produto daquele jeito está bom é o mercado. E é o feedback que vem do mercado. Então você tem que estar rápido para poder adaptar. Pô, esse botão aqui que eu achava que estava maravilhoso na minha plataforma, quando eu faço um mapa de calor, eu vejo que pelo caminho do mouse do usuário, esse botão mais atrapalha do que ajuda. Pô, mas eu acho o botão maravilhoso, a cor dele, o layout, pô, meus designs, tudo aquilo, azar. O usuário está dizendo através do mapa de calor que isso aqui mais atrapalha do que ajuda. Então tem que tirar e tem que mexer. E isso, Daniel, é uma das coisas mais difíceis para você botar na cabeça do empreendedor. Tá? Estou falando isso porque eu já padeci desse mal algumas vezes. Ainda bem que eu tive gente iluminada que me deu um tapa na cabeça para dizer: ô, acorda. Então, o mercado está dizendo que não é por aí. Porque você constrói, cara, é como um filho. Entendeu? Tá perfeito, você não quer que as outras pessoas digam que o seu filho é mal educado, que o seu filho não sabe ler, que o seu filho isso, aquilo, que ele é menos esperto que as outras crianças. Não, ele é maravilhoso, foi eu que fiz. Só que se você não estiver disposto a ouvir o feedback do mercado, aí eu acho que é a principal causa de mortalidade das empresas. E aí o pessoal usa uma palavra bonita que é o pivotar. Pivota rápido, pensa, tem para esse lado, vou para esse lado. Só que tem que ter maturidade para isso. E aí é aquele tipo de coisa que é fácil falar, mas é difícil você executar ao longo eu até acho que seja difícil de executar em muitos casos, cara, porque existe as pessoas desenham um arquétipo de outra, assim, quando o cara muda muito de opinião, né? Pô, aquele cara não dá certo porque ele muda muito de opinião. Ótimo que ele muda de opinião, cara, porque ele tá testando diversos modelos até que ele encontre o certo. O outro tá batendo a cabeça até que por uma obra do destino, convencimento ou, enfim, timing, alguém compra o produto dele. E isso eu vejo muito no nosso negócio. Às vezes a gente desenvolve um projeto de investimento que na nossa cabeça, assim, cara, porra, isso aqui é ótimo. Daí a gente vai e apresenta para algumas pessoas, não teve adesão. Cara, eles estão se pegando aonde? Ah, eles estão se pegando aqui. Cara, então vamos solucionar esse problema. E é isso, tu falou um negócio aí do marketing digital que alguém falou que vai demorar ainda para funcionar no Brasil, e eu acho que vai demorar para funcionar porque as pessoas vão demorar para executar ele como eu acredito que ele deveria ser executado. Eu trabalho hoje tanto para minha marca pessoal quanto para os nossos negócios 100% marketing digital. E a beleza do marketing digital é que ele é barato e ele é fácil de tu mudar no meio do caminho. Cara, tu investiu 50 mil reais numa propaganda para desenvolver a propaganda, tu vai botar essa propaganda na TV porque tu gastou o dinheiro e não tem mais o que tu fazer. Para te fazer uma nova propaganda vai te custar mais 50 mil reais. No marketing digital, cara, tu faz uma campanha que tu pode testar ela por uma semana, investindo 10 reais por dia, que seja. Cara, teve um retorno bom, melhora, investe mais. Teve um retorno ruim, muda, faz outra e bota pra frente. Então, é isso que tu falou. Dentro do próprio marketing, cara, tu pode mudar toda hora. Uma hora o botão tá aqui, outra hora tá lá, uma hora não tem botão, uma hora é isso, aquilo. Então, essa capacidade que as pessoas precisam ter de... não é pensar em soluções rapidamente, mas executar pensamentos rapidamente. Pensou, testa. Por quê? Isso. Qual que é a alternativa de não testar? Continuar dando errado? Então eu falo isso para os meus sócios, eu falo isso para as pessoas com quem a gente se relaciona, seja investidor. Eu prefiro errar pelo novo do que insistir naquilo que está dando errado ou não fazer nada. O Carlos Alberto Sicupira, dos três lá que eu tive a oportunidade de assistir videoaulas ao vivo nesse curso da Endeavor, o do Lehman, o Ted e o Sicupira, eu achei ele mais focado em empreendedorismo. Assim. Os outros têm uma cabeça um pouco diferente, mais estratégica, tal. O Jorge para riscos, muito boa, né? E ele diz o seguinte:
Vou trazer para vocês um exemplo da minha vida. Eu sou apaixonado por pesca submarina. A gente sabe que a gente só pega o peixe grande se estiver dentro da água. Não adianta tu achar que tu vai pular no mar na hora que ele está vindo. E o que é isso? Eu estou dentro da água. Pô, ele vem pela minha esquerda, eu testo de um jeito. Pô, não deu errado. O próximo eu vou pegar de outro. Vou de outro. Uma hora eu vou pegar. Ele diz isso, muito bem. Então ele traz isso para dentro do empreendedorismo. Só pega o peixe grande se estiver dentro da água. E o que é dentro da água? É testando como fazer. Testa, vai e volta, vai no modelo. E aí, pegando essa questão do marketing online, Daniel, tem um modelo que no Brasil não é que o modelo esteja sendo bem sucedido, mas você tem uma empresa sendo muito bem sucedida nesse modelo. É cedo para dizer se é a habilidade do pessoal da empresa, que são os caras espetaculares, tá? Estou falando da Exact Sales, ou se é o modelo de B2B, vendas complexas, que é o melhor caminho. Não sei. Eu sei que eles estão sendo muito bem sucedidos. E eles têm uma filosofia muito legal, que é o seguinte: o marketing online é um pedaço da venda complexa. Ele é uma forma de você anunciar, mas você tem que chegar no cliente correto, descobrir quem é o teu cliente. A partir do momento que você descobre, tem um processo de pré-venda. Depois do pré-venda, vamos construir a venda, entender qual é a dor, como é que você apresenta a solução e como é que ela resolve o problema desse cliente. O que é totalmente diferente de você encher a caixa do cara de e-mail, né? Sim. Pedindo para clicar aqui e ver um negócio. Por isso que realmente... E como é que eles chegaram nisso? Testando. Até hoje testem e aprimora. Eu acho que talvez seja a única empresa do Brasil, se eu estiver cometendo uma heresia, alguém vai me corrigir depois, que tenha uma área de desenvolvimento e teste de modelos que acessam mais clientes ou não. A única empresa desse segmento. Tá? Eles têm 2 caras testando qual é o melhor layout do site, em que as pessoas não se perdem, clica mais rápido no botão, quer dizer, uma espécie de research, de pesquisa antes, para propor a cada 6 meses mudanças nesse processo. Então, e eles estão saindo muito bem. Os caras estão saindo realmente muito bem nesse mercado. Mas é testar, colocar na rua, ir para frente, e estar dentro d'água para poder pegar o peixe grande. A gente mesmo na Uveduca, quer dizer, não posso revelar detalhes ainda, mas talvez, quer dizer, há uma negociação em curso, há uma outra pernada de crescimento, numa outra direção que é correlata à educação financeira, mas que só apareceu porque a gente está dentro d'água, entendeu? Tentando pegar o peixe grande. Talvez você tenha uma mudança radical aí na empresa para dentro de um outro segmento aí de educação financeira que estamos em negociação, em conversas, mas só aconteceu porque está dentro, testando. E esse conceito a gente pode exportar ele para outras coisas. O cara viu a bolsa subir de 2003 a 2008 aos níveis máximos. Só ganhou quem estava lá dentro disposto a perder também. Isso, exatamente. Mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, entre 2010 e 2014, subiu absurdo. Só ganhou quem estava disposto a estar lá dentro e perder com isso também. E agora a gente está entrando num novo ciclo, que são pessoas que entraram no final, se endividando, estão com problemas para pagar imóvel, tá com uma oportunidade boa aqui, mas só vai ganhar quem entrar no mercado. E isso é para tudo. Quando eu comecei a fazer esses vídeos, esses vlogs, enfim, começar a criar conteúdo digital para o meu negócio, cara, eu passei um tempo assistindo o que os outros estavam fazendo. Daí eu pensei, tá, cara, eu só vou aprender a hora que eu for. Então eu passei uns 6 meses fazendo vídeo, editava e fazia o upload sem falar pra ninguém. Mas botava lá. Cara, porque não existia outra forma de eu aprender a fazer se não fosse executar a tarefa, executar o processo. Então, quando alguém me pergunta, Daniel, me diz um curso bom para eu fazer, para eu aprender a investir. Cara, pega os 5 mil reais que tu ia fazer o curso e vai pra bolsa, cara. Porque hoje tem tanta coisa gratuita para aprender, eu não tô desmerecendo os cursos. Mas se o cara tem pouco... Cara, eu estudei economia e fiz MBA em finanças. Eu nunca aprendi tanto quanto na queda da bolsa dos 70 mil pontos pros 29, cara. Isso. Eu nunca aprendi tanto, entendeu? Porque, cara, foi ali tomando porrada que a gente aprendeu. Então, já que ia, entre aspas,
gastar esse dinheiro, investir num curso, invista na bolsa. Quer aprender a operar a opção, cara? Vai operar a opção com o teu dinheiro, porque aprendendo que tu vai perdendo que tu vai aprender, tu vai saber como faz, como não faz, mas não tem. Pra te pegar o peixe grande, tu tem que entrar no mar, cara. Não tem como tu pegar da costa, porque ele tá lá no meio, ele não tá nadando ali na tua frente, né? Isso mesmo. Assim, esse exemplo eu dou muito na escola também. A gente às vezes tem procurado com pessoa física, você tem um curso para me ensinar a investir? Para ensinar a investir, você pode pegar vários vídeos no YouTube, eu mando para você uns vídeos muito bacanas, pega esse dinheiro, aponta numa corretora e vai investir. Aí tem um outro tipo que fala assim, não, eu queria entender o que o meu corretor está fazendo. Bom, ok, aí é um pouco diferente. Sim. A gente vai mostrar diferentes formas. Bom, quando você que vai comprar e vender ações, então pega esse dinheiro e vai comprar e vai vender. Isso porque essa é a melhor forma de você estar dentro e aprender. Tem uma parte que a gente acabou... O papo é bom, né, cara? A gente se conhece há bastante tempo, a gente fica conversando aqui muito e sai um pouquinho do script, que é sobre a questão do empreendedorismo, assim. Eu acho que um ponto que precisa ficar muito claro para todo mundo que vai para o empreendedorismo é: em algum momento as coisas vão ficar muito difíceis. Isso talvez seja tão certo quanto a morte ou pagar impostos no Brasil. Sim. Porque, como é uma coisa nova, às vezes vem uma surpresa, você não sabe qual o resultado daquilo, você insiste, vai para um lado, vai para o outro, e as coisas podem ficar muito difíceis. E aí vem a história que eu bato muito nessa tecla, que o pessoal usa essa palavra de um jeito muito leviano, que é a história do propósito. Meu propósito é mudar o mundo, meu propósito é ajudar as pessoas, eu tenho como isso e tal. Eu colocaria isso em outra coisa, em outra caixinha, não propósito. Tá? Sim. O propósito basicamente é por que você está fazendo aquilo. Isso é muito pessoal, é uma motivação pessoal. Um dia você falou num dos teus vlogs, eu achei sensacional. Você tinha lá suas metas, falando para os ouvintes desse podcast, eu assisto todos os vlogs do legal. Tá? Todos. Aprendo muito lá com ele. Obrigado. Isso. Um dia você falou nesses vlogs assim, porque minhas metas são financeiras e de adquirir coisas. Eu sei que pode parecer metas egoístas, mas foda-se, são minhas e eu é que decido minhas metas. E não tem nada mais certo do que isso. Tá? Porque as pessoas agora, enfim, com internet, esse negócio, você pega o que você acha bonito do outro, traz para si, não, isso aqui é o meu propósito. O propósito é por que você está fazendo aquilo, e a razão é sua disso. Você vai se sentir bem, vai se sentir bem com aquilo, tem algum problema psicológico mal resolvido, ou uma daquelas vidas passadas lá que você descobriu na regressão lá, que você fez lá com o seu psicoterapeuta, que tinha um problema mal resolvido, sei lá, mas isso é pessoal, o propósito. E as pessoas utilizam isso como uma espécie de vender uma coisa positiva para o mundo. Porque, da minha crítica, se você não tiver um propósito, uma razão de fato, você ficar procurando palavras bonitinhas, ursinhos carinhosos e florzinhas para dizer por que está empreendendo, quando as coisas ficarem difíceis, você desiste. Você não tem como continuar. Porque você não consegue ver um caminho na hora que a coisa vira de cabeça para baixo, você não sabe o que faz nesse ponto. E aí eu estou repetindo aqui o que eu ouvi de alguns empreendedores brasileiros, palavras do Jorge Paulo Lemann, né? A meta é deixar de ser empreendedor e passar a ser empresário. Ele diz porque o empreendedor ele quebra rápido, o empresário ele quebra pesado, entendeu? Então, se é para quebrar, quebra pesado. Eu brincava com meu amigo que é assim, cara, se for para entrar no Serasa, não vai ser por causa de um boleto da Renner. Não, entendeu? Não. Exatamente, não vai ser um boleto da Renner, tem que ser uma coisa pesada. Exato. Então, se você define qual é o seu propósito, deixa eu pegar um pouco, fazendo uma licença um pouco poética, desde que eu conheço, você quer morar fora, você tem esse projeto, você tem isso, você vai, muda de país, é difícil, é outra língua, tem a família, tem que adaptar a família, quer dizer, agora a sua esposa encontrou lá o esporte, está encarnada, é do exército, La Bella Mafia Army, mas eu imagino que no primeiro ano não deva ter sido fácil, isso, porque você vem com um propósito, um objetivo, ela vem junto, tá, e agora, o que eu faço? Entendeu? Nisso. Então você tem que ter esse propósito e é seu, ele é pessoal. A minha grande crítica é que esse negócio parece que virou uma forma bonitinha de você achar o que você é no LinkedIn,
E aí na primeira pancada, fecha todo mundo, ninguém aguenta mais, a mortalidade das empresas no Brasil é alta. Por que você está fazendo isso? Você gosta de risco? Você tem uma razão para fazer esse troço? Cara, se não tem, vai arrumar um emprego, é melhor. E aí o máximo que você tem é medo de ser demitido, pode acontecer ou não. Então essa talvez seja a principal mensagem do empreendedorismo. Em algum momento as coisas vão ficar muito difíceis, você tem que saber por que você está fazendo aquilo. E aí é nisso aí que você se agarra e vai para frente. Daí volta aquilo que a gente o começo do programa, né? Assim como a dieta e a educação financeira muitas vezes estão focadas no objetivo errado. O cara está focado em emagrecer e não em ser mais saudável. O cara está focado em deixar de fazer o que ele gosta e não criar meios para fazer mais do que ele gosta, no caso da educação financeira. No empreendedorismo é isso que tu falou. O cara cria o bonitinho, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas não é realmente o que ele quer. Ele não sabia o que ele queria, não incluindo aí as pessoas que de fato querem isso e vão fazer de qualquer jeito. Mas quando tu não tem esse propósito honestamente definido, é o que tu falou, na hora do problema o cara não vai saber o que fazer, porque não é realmente aquilo que ele quer. Ô Álvaro, como tu falou, o assunto é bom, a gente se conhece, a conversa flui, mas para finalizar, cara, pra gente finalizar isso, eu acho que a gente pode até voltar a fazer outro no futuro, porque realmente tem bastante coisa pra gente conversar. Eu sempre procuro fazer a última pergunta linkando o nosso assunto com sucesso. Nosso assunto hoje foi majoritariamente educação financeira, cara. Como que uma pessoa pode ter sucesso na busca pelo conhecimento ou na aplicação dos conceitos da educação financeira? Tá. Isso é bem fácil de responder. Lembrando que o dinheiro, pelo dinheiro, ele não tem valor. Se você ficar doente, você não vai fazer um chá com uma nota de R$100, não vai melhorar, né? O valor do dinheiro está na capacidade de se transformar em bem de serviço que você precisa. Eu acho que o sucesso dentro da educação financeira é se as pessoas estiverem tanto olhando do ponto de vista do quanto escolhe poupar e onde escolhe poupar, o quanto escolhe gastar ou ganhar mais e ir atrás de novas fontes de renda, tiver um controle disso, o controle das decisões sobre isso. Quer dizer, eu estou planejando, digamos, passar uma temporada no Japão. Então eu vou passar 2 anos no trabalho, além do meu trabalho normal, aumentando a minha fonte de renda, podendo poupar para esse objetivo. Ou, realmente estou querendo me aposentar em 5 anos ou trabalhar só 4 horas por dia, como é que eu vou mexer na minha estrutura? Tem ganhos e gastos, lembrando sempre a questão do ganho, depois do gasto, para mim poder alcançar meu objetivo. Eu acho que o sucesso da educação financeira, e eu vou usar uma palavra que eu acho meio feia, mas está na moda, é se a gente conseguir empoderar as pessoas para que elas possam fazer esse conjunto de escolhas no arcabouço da sua vida para poder alcançar o seu objetivo, tendo esse nível de conhecimento de educação financeira. É o que eu vou pegar com isso, como é que eu vou materializar e alcançar o meu objetivo, seja ele qual for. Isso aí é sucesso. Não é ter mais dinheiro, não é ter menos dinheiro, não é morar na rede, viver de peixe. Isso é cada um, é particular. Do ponto de vista da educação financeira é pegar essas informações, tomar as decisões da minha vida de forma a alcançar o meu objetivo, seja ele qual for. Essa é a nossa visão. Álvaro, muito obrigado, cara. Eu acho que deu pra gente desenvolver bastante o tema. Vamos combinar aí de fazer outros sobre outros temas, porque realmente desenvolveu bem legal. E mais uma vez, obrigado pelo convite e por ter participado aí com a gente. Eu que agradeço o convite, o maior honrado de participar de programas que eu assisto, né? Para mim é mais ou menos como me convidarem para o extinto David Letterman. Eu assisto todos os dias me convidam. Então, estou honrado em participar e de sucesso aí, Daniel. Sucesso para todos nós, cara. Legal. Muito obrigado pelo convite. Cara. Obrigado. E autoridades? Nosso podcast fica disponível no iTunes, no Google Play e no SoundCloud. Você também pode conferir tanto os programas do IMCFO como os outros conteúdos que eu gero dentro do meu canal no YouTube, youtube.com/DanielGevô. Até mais e obrigado.